Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. E no episódio de hoje, você vai conhecer o Diogo Mafra. Ele é guitarrista profissional da banda do Edu Falaschi e é mentor de profissionais da música. E aí, Mafra, se apresenta pra galera do VDcast, cara. Tudo bem? Pô, meu nome é Diogo Mafra, como você já falou, e eu sou músico profissional há mais de 22 anos e hoje em dia eu ajudo outros músicos profissionais a terem uma vida boa, né? Trabalhando com música, que é o que a gente ama. Afinal, ninguém é músico por obrigação, né? É verdade. E sendo muito bem pago pra isso, tendo uma vida confortável, trabalhando com o que a gente ama. Essa aqui é a parada. Que massa. E como é que veio a história da música na sua vida? Ah, cara, começou quando eu tinha... Foi interessante, porque muitos músicos profissionais que têm um certo destaque no mercado começaram bastante cedo, tipo 12 anos, 11 anos, 13 anos. 7 às vezes, 7 né? Anos. E aí, claro, começou como uma brincadeira e o cara começou a levar a sério mais tarde. Eu comecei com 17 anos. Sério? 17. Velho pra esse mercado, né? Exatamente. É tipo futebol, o cara não começa a jogar futebol aos 17, né? Não, exatamente. Então eu dei aquele primeiro acorde de pé de galinha, tá ligado? Aquele acorde que só sai se botar a língua pra fora, assim. Eu dei o calçar o dedo. Sim. Com 17 anos eu fiz isso aí pela primeira vez. E foi louco porque na época eu já gostava de música, já gostava de rock, gostava de ouvir. E aí, ouvindo um disco do Iron Maiden, eu falei, nossa, cara, acho que eu quero tocar um instrumento. Uau, cara. Isso foi o Power Slave, esse disco mudou minha vida. E aí, eu ouvindo isso, minha vontade era de tocar bateria, que eu sempre fui muito ativo, né? Sempre pratiquei esporte, sempre fui muito inquieto. Eu falei, acho que eu vou tocar bateria. Aí eu fui conversar com meu pai. Pai, quero tocar um instrumento. Ele, pô, filhão, que legal, tal. Quero tocar bateria. Ele, por que você não escolhe um instrumento? Brincando. Porque tem essa zoeira, né, do baterista. Total, baterista não é músico. Não é músico. Brincadeira, gente. Cancelado. E aí, mas qual foi a parada dele? Pô, porque você não escolhe um instrumento que tenha volume, né? Pra baixar e ninguém ouvir, né? Só que na época, eu podia comprar uma bateria? Não, nem uma guitarra. Então tem que obedecer meu pai nesse ponto, porque eu não tinha, se ele falasse que não tinha escolha nenhuma. Ele falou, olha, por que você não experimenta a guitarra primeiro? Se você não gostar, você vai pra bateria. Ele nem falou do violão, cara? Não. Que interessante, cara. Talvez... Eu caí no golpe do violão, sabia? Você caiu no golpe? Caí no golpe do violão, porque eu queria tocar guitarra. E aí a minha mãe me deu um violão elétrico, porque algum amigo dela ouviu dizer que antes de tocar guitarra tinha que tocar violão, que é um dos maiores mitos da história da guitarra, né? Nada a ver. E aí tá bom, né? Vou testar. Fui meio já achando que eu ia não curtir muito ir pra batera. E aí eu fui fazer minha primeira aula de guitarra. Então a primeira vez que eu toquei guitarra foi numa aula, porque eu nem guitarra tinha. Que massa. Pô, fiz uma aula com o cara. Resumo da ópera, Vitão. Toquei guitarra pela primeira vez e falei assim, é isso. Uau, na primeira nota, assim. No primeiro band. Falei, é isso que eu vou fazer pro resto da vida. E aí, que massa. Aquele dia eu decidi ser músico. Olha que loucura. Porque na época tava aquele esquema de... Cara, 17 anos é escolher o que vai ser quando crescer, exatamente. Né? Aí tinha que fazer vestibular. O que você vai fazer? Pô, eu gosto de montar coisa, brincar de consertar coisa. Engenharias, talvez. Na minha cabeça, imatura, eu imaginava. Pô, o cara que conserta coisa não é engenheiro. Sim. Ou então, eu gostava muito de esporte. Talvez educação física. Mas nada clicava, assim, sabe? E aí, quando eu toquei guitarra pela primeira vez, eu falei, puta, achei. Uau. É isso aí. Que massa. Eu não curti muito a ideia, mas foi meio que imediato, assim. E o legal foi que eu comecei tarde, mas ao mesmo tempo eu comecei do melhor jeito possível. Que eu já comecei com o professor e não larguei mais. Eu nunca mais parei de fazer aula de que massa, cara. Até me tornar maduro o suficiente pra conseguir estudar sozinho, né? Que isso foi 10 anos depois. Então já comecei com professor de música e não parei nunca mais. E aí com 19 anos, eu me mudei pra Brasília. Minha família ficou em Floripa, né? Que eu nasci em Floripa. Porque eu tenho um primo que já era músico, já era mais experiente. Ele falou, cara, você tem que sair daqui. Você tem que sair da casa da sua mãe. Vai pra Brasília. A gente racha um apartamento lá. Não vou pagar suas contas, porque eu não sou seu pai. Você vai se virar. Eu só vou te ajudar lá. Te apresentar pra uns caras casca grossa lá que além de serem músicos incríveis, eles têm uma maturidade diferente que vai te transformar em homem. E você tinha quantos anos? 19 anos. Uau. Eu falei, partiu, vambora. E esse é o meu primeiro Alírio Neto, né? Hoje em dia ele é bem conhecido aí também como cantor. Que massa. E aí fui pra Brasília e realmente lá, porque eu fui com o objetivo de focar em me dedicar à música pra me tornar um músico profissional. E foi exatamente o que aconteceu. Lá eu tomei um monte de paulada da vida, muitas lições ao mesmo tempo e amadureci muito, tanto como músico, como pessoa, mito. Ele fala, cara, você vai lá e você vai deixar de ser moleque e vai se tornar um homem. E foi o que aconteceu. Então, criei uma maturidade surreal de ter feito isso. Então, basicamente, essa mudança pra Brasília que foi que virou essa chave de, não, agora essa parada é séria. Não é mais brincadeira de tocar cover de Iron Maiden. Agora é sério. E aí comecei a me dedicar
E eu comecei a trabalhar efetivamente com música, ganhando dinheiro com música mesmo, dando aulas, né? Eu acho que 1 ano e meio, 2 anos depois de eu estar em Brasília. Uns 2 anos depois. Então você já tocava 3, 4 anos? Por aí. E aí você começou dando aula, então? Comecei dando aula. Foi o primeiro real que eu ganhei com música. Dando aula. Que massa. E aí como é que foi a sensação, cara? Do primeiro real entrando com a sua paixão? Foi massa. Mas é um mixed feelings, porque foi muito legal, mas ao mesmo tempo ia acontecer. Era questão de tempo. Porque o meu foco estava 100% naquilo. Não tinha como dar errado se eu continuasse seguindo. E não tinha outra opção também, né? Eu não me dei outra opção. Eu não me dei um segundo plano B. Não tinha plano B. O plano era esse aí. O plano A era fazer o plano B era fazer o plano A dar certo. Sim. Tentar o A de novo. Conversa. Então, foi massa. Foi bem interessante esse processo, assim, né? Que massa. E antes da gente entrar nessa parte de mentoria para músicos profissionais e profissionais da música, ainda dentro da sua atuação como músico, pra galera entender um pouco de onde você chegou com a música, tem como contar um pouco da sua carreira? Sim, do que eu faço hoje. Sim. Hoje em dia, atualmente, eu toco com o Edu Falaschi, que pra quem não conhece o Edu Falaschi, ele é ex-vocalista do Angra, que o Angra é a maior banda de metal melódico, de power metal melódico nesse estilo, assim, do Brasil no mundo, né? A banda mais conhecida brasileira nesse extrapolou o Brasil, né? Ganhou o mundo, né? Ganhou o mundo e eles são muito grandes no Japão, principalmente, em alguns países da Europa. E Brasil... Em alguns países, mais até do que no próprio Brasil, né? No Japão, eles são ídolos absolutos, né? E no Brasil tem gente que não conhece. Sim, é verdade. E em 99, o Angra se desfez, tal, rolou uma treta lá, e eles pararam a banda. Em 2000 para 2001, eles voltaram com uma nova formação, que foi essa formação que o Edu Falaschi entrou como cantor. Foi um dos integrantes que foi novos. com Rebirth, que é o meu álbum favorito do Angra, vale dizer, né? É o nosso, né? Aquilo é incrível, cara. E, cara, foi muito louco, porque na época que lançou, foi em 2001, eu não conhecia os Angras de antes. O Angra antigo, com o André Matos, tal, que é fantástico. Só que eu não conhecia. O primeiro disco que eu ouvi do Angra foi o Rebirth. E, cara, eu viciei naquele disco em 2001, que eu ouvi, foi o ano que eu ouvi, foi quase que o disco que eu ouvi o ano inteiro, só esse. Gastei esse disco, e eu até já te contei a história de eu ia pedalando pra escola, né? Ouvindo no meu Discman, pra quem mais não sabe o que é um Discman, né? Mas o meu tinha anti-choque, inclusive. Dava pra andar de bike, ele não pulava, você e eu ia ouvindo esse disco, então furei esse disco de tanto ouvir, e o mais interessante é que hoje eu toco com um cara que gravou aquele disco. Com aquela voz que tanto te marcou, que massa, né, cara? É uma história muito interessante. Então, depois de um tempo o Edu saiu do Angra, agora ele tá fazendo carreira solo dele, e eu faço parte dessa carreira solo, sou um dos guitarristas lá. E gravando disco, né? Gravando disco, a gente já tá... Gravando DVD. A gente já tem 2 DVDs gravados. Um ainda não foi lançado, mas um deles a gente já lançou. 2 CDs gravados e 2 DVDs gravados. Um DVD e um CD já saiu, já foi lançado, e o outro CD vai sair em breve aí nos próximos meses. E o próximo DVD também. Eu vou dar carteirada aí. Pode dar. Que, ó, eu tenho a guitarra da gravação do DVD, entendeu? Em algum lugar eu tinha que tirar onda disso aí. Enfim. Tem mesmo. Então tô com essa relíquia aí. Tá com essa relíquia, tá lá assinada. E no DVD tá lá as fotos e os vídeos do DVD. Pra provar, né? Pra provar que ela é. Que massa, é uma baita guitarra, amigo. É demais, né? É demais. Então, atualmente eu toco com o Edu. E, cara, o projeto tem crescido muito. A gente tá fazendo turnês incríveis. Esse ano ainda tem muita coisa pra fazer. A gente vai pro Japão em setembro, se eu não me engano. Vamos pro Japão fazer 2 shows lá de novo. Que massa, cara. E é muito louco, porque a gente foi pro Japão em 2018. E vamos esse ano de novo, né? E é louco, né, Vitão? Que nem você falou que lá o Angra é muito grande. Sim. Essa música. E eles valorizam o músico, eles valorizam de uma forma fora do comum, né? E eu, em 2018 era um pouco mais imaturo nessa parada. Cheguei lá no aeroporto com os japoneses com foto minha pra eu assinar. Eu falei, meu irmão, os caras têm foto minha aqui. Como é que eles têm? Óbvio, na internet, né? Então é muito interessante, assim, quanto eles realmente são fãs. São. Então o feeling é diferente, né? Que massa, cara. A gente tem feito aí. E a tendência é crescer. Ano que vem a gente tá com uns planos muito legais aí de crescer cada vez mais. Que massa. Parabéns pelo que você tá construindo. E aí, como é que veio o digital nessa história, cara? Como é que você encontrou essa possibilidade do mundo online? Cara, o que acontece, Vitão? Em 2013 para 2014, se não me engano, eu dava aulas de guitarra e tinha um aluno meu que era médico. E aí ele veio com, cara, quero bater um papo contigo, vamos tomar um café? Vamos. Aí eu já tava de olho no digital, já tava de olho nos conteúdos do Érico, tudo gratuito no YouTube lá, olhando, esse negócio aí. Tem algo aí. Tem uma coisa aí. Eu comecei a olhar, e na época, o que acontece, né?
voltando um pouquinho na história, teve um momento da minha carreira musical que eu já tava tocando bem, já tava me destacando como músico, mas não tinha resultado bom. Então eu falei, que diabo tá faltando, né? E aí eu comecei a buscar coisas diferentes, comecei a estudar coisas diferentes e ficar de olho em coisas diferentes. Então, cara, estudei desde neurociência, neurolinguística, negociação, vendas, marketing, uma pancada de coisas que eu comecei a estudar. Inteligência emocional, fiz o curso do Rodrigo Cardoso, o L4. Então eu comecei a olhar para esses outros lados que eu pensei, alguma coisa que tá faltando em mim para eu poder ter resultado na música, que eu já toco bem, já tenho condições de ganhar bem e não tô conseguindo. E aí, indo atrás disso, comecei a ficar de olho no marketing digital, que eu já tava buscando o que tem de diferente que eu preciso aprender. Então eu já tava de olho nessas coisas do Érico e tal, com muita imaturidade ainda, mas só de olho. Pô, tem coisa aí. E aí esse meu aluno me chamou pra conversar, pra gente tomar um café. Ele falou, seguinte, tem 2 caras que estão me ajudando no marketing digital do meu consultório, e eu tava conversando com eles, eu tô com uma ideia. Porque ele é médico, só que ele é louco por guitarra. Então ele falou assim, vamos fazer um curso de guitarra? Você é o professor, você ensina. Pô, você é meu professor, cara, você é um monstro dando aula. Então você vai ensinar. Esses 2 meninos vão fazer toda a estratégia de marketing do lançamento e eu vou investir o dinheiro. E a gente vira sócio. Faz sentido. Eu falei, porra, maravilhoso. Melhor dos mundos, porque só vou fazer o que eu sei. Que eu já faço há anos, né? E aí a gente vendeu, a gente fez um lançamento semente. Isso foi em que ano? 2013 pra 14. Nossa, então foi um dos primeiros cursos de guitarra do Brasil, foi né? Antes da maioria dos caras grandes hoje. Uau. Então eu fui um dos primeiros guitarristas a fazer um curso de guitarra. Primeiro eu sei que não foi mais, fui um dos primeiros. Sabe quem foi o primeiro? Foi você, eu sei. Sabe dessa história? Modos Gregos, né? Claro. Modos Gregos do saudoso John Cássio. Pois é. 2012, cara. A gente fez aquele curso. Caralho. Surreal. Primeiro curso online de guitarra do Brasil, não sei se do mundo. Talvez. Bizarro. E aí, a gente fez o semente e vendeu. Vendeu legal. Eu acho que só naquele... Quanto que você cobrou na época? Ah, cara, eu acho que era tipo 397, 497, uma coisa assim. E... Cara, sabe o que eu tenho ainda? Eu tenho vídeo de lançamento. Sério? Eu tenho no meu YouTube, tá lá. Tá que privado, massa, assim, cara. Né? Que massa. Isso, agora, e aí tu vendeu quanto lá atrás? Você lembra na cara, primeira vez? Que a minha parte foi tipo, eu ganhei uns... Quanto foi? É, porque você teve que dividir com uma galera também, né? Galera, eu ganhei 1.000 e pouquinho. É. Só que pra mim já foi disruptivo. É a prova de que funciona, né, cara? E aí, eu já tinha entendido o processo do Fórmula do Érico, que era, faz um lançamento de semente que não vai vender horrores, mas vai validar, vai testar e, porra, viu que tem gente que compra e você vai gerar cases, certo? E eu já tinha entendido isso. E o próximo passo, bota mais energia e faz os lançamentos clássicos. E aí eu, porra, funcionou o primeiro, deu lucro, deu bom, agora o negócio vai crescer, agora vou explodir essa parada aqui. E aí eu felizão, né, com isso, e aí os meninos sumiram, desapareceram. Então, agora a gente não tinha estrategista. Era eu que sabia ensinar guitarra, o meu aluno a fim de investir, mas a gente não sabia lançar. Aí eu, meu irmão, cara... E aí qual foi o pior, Vitão? Eu vi a parada ali, meu irmão, eu tava ali ó, com a mão no negócio e não podia mais chegar perto. Porque eu dependia deles, eu não sabia fazer estratégia. Aí eu fiquei muito puto e falei, eu vou aprender essa parada. Não vou mais depender de ninguém nunca mais. Se precisar fazer tráfego, eu vou saber. Se é pra fazer copy, eu vou saber. Estratégia de lançamento, eu vou fazer essa parada. E aí eu comecei a estudar forte. Eu falei, não, agora eu vou dar um jeito de aprender isso e vou lançar por conta própria. Se tiver alguém me ajudando que tem mais experiência, ótimo. Se não tiver, foda-se, eu vou fazer. E foi aí que começou a minha jornada. Comecei a estudar. E aí quando chegou o momento de, pô, agora eu me sinto, eu acho que eu tô pronto pra lançar alguma coisa, aí já tava enxurrada de curso de guitarra. Eu falei, puta. E eu sei que dava. E teve uma explosão, teve um boom, né? Teve um lance que foi tipo um ano que todo mundo entrou no digital. A sensação, pelo menos, foi essa. Exatamente. Né? Mas foi bem mais tarde. Foi. Isso foi o quê? Tipo 2018, assim? Não, um pouco antes, acho que 17. Acho que 2017. Que foi quando eu tava mais maduro, que eu achava, né? Não, agora eu acho que eu tô pronto pra botar o cara na rua. Só que quando eu vi isso, eu pensei, cara, legal, eu ainda posso fazer, tem espaço. Mas e se eu fizer algo diferente? Que os outros guitarristas ou músicos não estão fazendo. Eu não vou ensinar instrumento, eu vou ensinar outra coisa que eu tenho habilidade. Então, na época, a galera me elogiava muito pela minha performance de palco. Porque eu trago emoção pras pessoas. E tem esse cabelão aí também, né? Que ajuda, né? Só que aí, uma parte que pouca gente sabe, é que... Lembra que eu te falei que eu estudei, inclusive, neurociência? Eu fiquei bom nesse negócio. Linguagem corporal...
gestos. Então eu começava a usar isso em cima do palco. Eu manipulava o público através da minha linguagem corporal, dos meus gestos. Manipulava, claro, no bom sentido. Sim, o objetivo do palco é entreter as pessoas, fazer o cara feliz. E eu usava isso no palco e funcionava igual mágica. E então eu sabia... fala uma coisa prática aí, cara. Dá um exemplo aí. O cara não vai conseguir ver, né? Mas vai conseguir ver na sua cabeça. Explica aí. Eu fazia uma coisa. O que acontece? O palco, ele é um amplificador de coisas. Se o cara sobe no palco e tá inseguro... Vai ficar mais inseguro. Vai transparecer mais insegurança. Se o cara sobe no palco e ele se mostra mais poderoso, ele vai virar Deus. Então eu usava isso ao meu favor e eu entendi na neurociência também que toda vez que você fala com a pessoa olhando no olho dela, você traz verdade, assertividade. Se eu falo com você que com o desvio no olhar, assim... Fica esquisito, né, cara? Só que as pessoas não percebem. Então, elas percebem que tem algo estranho, elas não percebem o que tem de estranho, né? Exatamente. E quem desvia o olhar também não imagina o quanto isso é prejudicial. Então eu estudando neurociência, eu testava no dia a dia e identifiquei, cara, tudo que eu toco olhando firme, as pessoas vão me dar mais credibilidade, mesmo eu tocando tudo errado. Claro que eu não tocava tudo errado, mas eu sabia que isso gerava esse impacto de certeza. Então quando você tem a postura e o olho no olho, por mais que você esteja fazendo tudo errado, o cara acha que você tá fazendo certo. Pelo nível de confiança que tá transparecendo. Que massa, cara. E aí eu transmiti isso. Mas como é que você mantém o olho no olho se é tanta gente ali, né? Eu só quero saber esse truque aí. Foi por isso que eu comecei a conversa dizendo que o palco amplifica as coisas. Então quando você tá quando eu tô olho no olho e olho no olho dele lá, eu tô conectando com ele. Mas se eu estiver em cima do palco, ele reverbera pros lados. É como se fosse uma bazuca. Ela aumenta uma escopeta, né? Ela não é um tiro certeiro. Você olha no olho de uma pessoa, mas uma galera em volta acha, ele tá olhando pra mim. Eles sentem a mesma energia. Entendi. Então, quando eu tô tocando, eu olho pras pessoas, aquela galera que tá naquele bolo... Todo mundo sente o Hadouken! Exatamente. O palco faz isso. Que eu massa. comecei a usar esse tipo de coisa e era surreal a resposta, né? Tinha outras coisas que eu fazia também. Eu me plantava na cabeça das pessoas e tal. Como é isso? Eu interagia com a pessoa de um jeito que ela não esperava. Por exemplo, eu gosto de fazer... Até hoje eu faço isso. Às vezes a pessoa tá mais séria assistindo o show, às vezes é a namorada do cara, que o cara é fã, mas a namorada tá meio assim, então... Assistindo, mas meio... Desconectado. Aí eu começo a brincar com ela. Eu olho pra ela assim e faço assim. Tipo, sorri aí, né? Sorri, vô. Só que com gesto, enquanto toco. Aí ela fica sem graça e sorri. E aí o que eu faço? O resto do show inteiro, eu fico de olho nela assim. Aí quando ela olha pra mim, eu... Tipo, ei, tô de olho. Sorri aí. Aí ela sorri. E aí o que acontece? Eu me plantei na cabeça dela, porque ela vai ficar o show inteiro vendo se eu tô olhando ela, que ela não tá sorrindo. Interessante, ela não me esquece mais. E então eu usava isso pra criar essa interação com o público de modo geral. Porque causa uma experiência melhor pra todo mundo que tá vendo, né? Exatamente, porque você tem que quando você tá num show, você não pode só tocar bem. Você tem que transmitir emoção, que é pra isso que as pessoas estão ali. E aí eu sabia que tocando bem a gente transmite uma certa emoção. Só que adicionando essas outras coisas, o bagulho potencializa. Total. Entende? E eu usava essas técnicas de neurociência, o que parece um pouco estranho, mas eu usava em cima do palco tocando guitarra. Cara, isso é muito poderoso, Mafra. E tem a ver com presença também, né? Total. Cara, tem banda que sobe no palco e performa. É quase como se estivesse sozinho, né? Tocando no quarto. É igual ver um DVD. Mas, cara, tem outros músicos que você vê ali, que você sente a vida, né? Pulsando, né? Aquela parada do... Exatamente. Cara, é muito gostoso, né? E até teve um outro exemplo que eu te dei algumas semanas atrás, que o último show que eu fiz, eu tava muito doente. Muito doente. Tava zoado. E aí eu bati a cabeça, me mexi por causa da performance, e aí eu tinha que virar pra trás, eu fingia que tava interagindo com o baterista pra tentar não desmaiar. Porque eu ficava... Respirar pra tentar... Porque eu ficava tonto e baixava a pressão. Consigo nem imaginar isso, cara. E aí o que acontece? Tudo isso que eu falei da neurociência, da performance, eu uso, inclusive, nessas situações. Por quê? Porque o público não pode saber. O público não tem nada com isso. Ele tá indo lá pra ter um momento mágico, né? Então, por mais que eu esteja mal, eu finjo que tô bem. Usando neurociência. Então, a minha postura não muda. Minhas caras e bocas que eu faço mantém a mesma coisa. Porque tem o lance de virar a guitarra de lado assim também, né? Exatamente. Porque mesmo eu estando mal, eu tenho que transmitir a mesma experiência pra galera. Sim. Então, tudo isso eu usava a meu favor. E eu comecei a ser muito elogiado por isso. As pessoas... viam o destaque que eu tinha no palco por conta dessa minha habilidade. E eu falei, pô, tem gente que sobe no palco, não sabe o que fazer com o público, não sabe entreter o público. E às vezes o cara toca bem, e eu já vi isso, né? Bandas incríveis tocando benzão, e o público, tipo, cagando, assim, indo buscar cerveja no meio da música, aí os caras... Aí eu ia observar. Era isso, faltava conexão, o cara não olhava no olho do público. Presença, né? A presença de palco dele tava ruim. E aí o cara pensa, pô, tô tocando bem, a gente sai um monte, e o público não gosta, o que acontece? Eu sei te ajudar.
Que massa, cara. Aí eu criei um curso online disso. Eu não sabia dessa parte da sua história. É verdade, eu nunca tinha falado. Que Então, coisa, meu primeiro cara. E aí, no que deu? Deu boa? Porque não é uma coisa que as pessoas sabem que querem, né? Não é uma coisa de necessidade primária. Uhum. Muito nichado, Não é, cara. Era bem nichado. E aí, tu cobrou quanto? Eu chamava performance de impacto. Eu cobrei, primeira turma, 297, depois eu comecei a cobrar 497. Que massa. E eu fiz até lançamento disso aí. Caramba. Até o dia que deu ruim. Aí eu... O que houve? Na verdade eu não tomei prejuízo. Eu empatei. Só que, Mas já foi suficiente pra assustar, né? aí eu falei, o que eu tô fazendo de errado? Aí eu fui olhar e tal. Só que aí no decorrer de tudo isso, pô, todo o resto dos 20 anos de experiência como músico que eu tenho, eu também ganhei habilidade de negociação, de negociar cachê, de vender show, de como ganhar espaço no mercado, se diferenciar dos outros músicos pra poder o quê? Você se valorizar mais. Então, os 20 anos que eu tinha de história também tinham me construído isso. E aí começou a me dar uma coceirinha de querer ensinar isso também. Não só para que tem muito mais apelo comercial Total. Do que postura no palco. Exatamente. Que é legal, mas não é uma coisa que o cara tem que ter, né? Exatamente. E aí eu comecei a abrir pra ensinar essas outras coisas. Foi daí que surgiu a mentoria. Porque eu comecei a ficar com vontade de ensinar o cara a negociar um cachê. Fiquei com vontade de ensinar o cara a captar mais alunos de música. Eu fiquei com vontade de ensinar o cara a ganhar mais. E foi aí que surgiu a mentoria. Que existe massa. hoje. Que massa, cara. E de lá pra cá, você já ajudou quantos músicos nessa questão de negócio? Cara, esses dias eu tava olhando, porque eu tenho o curso lá. Grupo. Eu tenho o Grupo Apollo, que é um curso online com as aulas gravadas, e tem a mentoria. Na mentoria, dentro do grupo lá atualmente tem... Eu já tive outras turmas, né? Então atualmente tem mais de 30 pessoas lá. Massa. Mas no Grupo Apollo, que é o curso online, tá quase batendo 100 pessoas lá. Sério, já, cara? Sim. Que massa. Mas aí é bem diferente, porque quando você tá vendendo curso de guitarra, você falou 297, 497 e tal, quando você vai pra essa mentoria que já é de music business, você tá falando de negócio na área da música, cara, você tende a cobrar tickets maiores, né? Sim. Como é que foi a precificação? A primeira mentoria que eu fiz, a primeira turma de mentoria que eu fiz, de todas, eu cobrei 997. É mesmo? Foi bem baixo. Porque eu estava... Eu falo pra começar com 5 mil com mentoria. Sei, então, você começou com um preço de curso, assim, na mentoria, né? Foi pra testar mesmo as águas ali, né? Pra testar, e eu até te contei isso já. Eu jurava que não ia vender por R$1.000. Falei, R$1.000 pra mim, o cara vai pagar? Não vai, não. Aí eu... Que coisa, né, cara? Ofereci... Eita, não é que vendeu Não é mesmo? que compraram, cara? Não é que o louco comprou aqui e foram... Um louco não, foram 10. Uau. Na primeira turma. E aí, pô, eu gostei do processo também de mentorar. Gostou de entregar, então. Gostei, eu acho maravilhoso. É bem... Eu acho uma delícia, assim, porque ao mesmo tempo eu tô ajudando a galera e com assuntos que eu gosto, que eu curto, ensinar e falar sobre, e ao mesmo tempo na minha cabeça vira um quebra-cabeça, assim. Pô, tem que montar esse quebra-cabeça com o cara aqui. Tem que achar essa solução pra ele, né? Então, pra mim é divertido em todos os aspectos, né? Então, apaixonei por isso. E aí fui ganhando maturidade também, aí os preços começaram a melhorar um pouquinho, né? Como é que foi? De 997 subiu pra quanto? De 997 eu subi pra 3.000. Uhum. Também achei que não fosse vender, mas não é que vendeu. Não é que vendeu. E, cara, eu brinco que as pessoas querem ter confiança pra cobrar mais caro, né? Uhum. Mas elas têm que cobrar mais caro e isso que dá confiança. Não adianta, não tem nenhum trabalho interno que você tem que fazer pra, agora então eu posso cobrar 5 mil. Você tem que cobrar e ver se vende. Sim. E não tem como fugir disso, cara. Até porque quem vai dizer se vende ou não é a gente, né? É o mercado. Seu papel é oferecer, né? Exatamente. O que eu tenho que fazer que eu posso fazer? A oferta. Fazer a oferta do melhor jeito possível e deixar o cara resolver se ele vai ou não, né? E aí depois agora os marqueteiros, né? Tô marqueteiro, já sei, tive uma ideia. Vou botar aqui R$4.000, mas vou dar um desconto de primeiro dia de 3 mil. Pô, escassez ali, né? Até o dia que eu não dei o desconto. E aí não vendeu? E o cara falou, tá bom. Aí vendeu também. Vendeu por 4 também. Que parada é essa aí, bicho? Aí, enfim, aí foi ladeira acima, né? Nem ladeira abaixo, foi ladeira acima. Falei, então, você foi de 1.000 pra 3, depois 4? Isso. Tá. Agora a mentoria tá em 6 mil. Que legal. Passou pelo 5 também, não? Não, fui direto. Foi de 4 pra 6. De 4 pra 6. Entendi. Isso. E agora esse é o preço atual dela. Dependendo de quanto você tiver vendendo. Se você aumentado. Isso, na altura que estamos gravando, né? Vale dizer. E a tendência é aumentar.
Mas tô bem satisfeito, assim, tô feliz pra caramba. Que massa. Mas você já chegou a fazer outras ofertas maiores no seu mercado? Já. E aí, pode contar um pouco disso? Posso. E eu montei... E é com a mesma insegurança, né? Com a mesma certeza que não ia dar certo. Uhum. Eu montei uma oferta de 12 mil. E... como eu tinha certeza que não ia dar certo, eu pensei, vou usar ela como uma ancoragem da de 6 mil. Porque eu mostro que existe uma oferta de 6 e... desculpa, de 12. Eu mostro que existe uma oferta de 12 e isso faz com que a de 6 se torne mais barata. Né? A percepção de valor, né? Até o dia que alguém falou assim. Tá bom, eu pago essa de 12. Ele falou, eu pago. Posso parcelar? Pode. E aí vendia de 12. E aí mais uma que desbloqueou, né? Sim. Inclusive, um dos caras que comprou a mentoria de 12 mil é um alemão. E eu dou mentoria pra ele em inglês. Em inglês, que massa, cara. Que como é uma oferta individual, então eu não preciso depender de ele entender as coisas do grupo. Claro. Então, de boa, atendendo em inglês. Que massa. E aí, já... Como é que é a palavra? Já picado pelo bichinho das possibilidades. Sim. E eu falei, e se eu fizer uma de 25? O que será que pode acontecer, Será né? que pode acontecer? Eu também tinha certeza que não ia vender. Sem acreditar. Sem acreditar. Foi lá e ofereceu. Fui lá, ofereci. E o cara falou, tá bom, vamos fazer. Fechou. Meu Então, Deus do céu. 25 mil. No mercado onde a galera é quebrada, né? E que tem essa cultura de que tem que ser baratinho porque músico não tem dinheiro. Exatamente. Eu sinto muito quando as pessoas caem nessa crença, né? E tem gente que faz pesquisa. Olha, fiz aqui a pesquisa. E aí você pergunta, qual é a receita da sua casa? Ou qualquer coisa assim. Só que quem tem mais receita tem menos tempo. Então muitas vezes o cara nem preenche a pesquisa. É o cara que tem mais tempo que preenche a pesquisa. E aí tem gente que leva tão a sério a resposta da pesquisa e fala, não posso cobrar caro porque a maioria não tem dinheiro pra comprar. E é verdade. Mas mentoria é pra minoria. Sim. Então tá tudo certo. Tem gente que fala, no meu mercado, música, por exemplo, tem muito isso. Músico não tem dinheiro. Beleza, mas cara, eu sou um músico frustrado pelas minhas contas. Cara, tem umas guitarras aí que, poxa, valem um carro aí. Então assim, se mentoria é pra minoria, será que a gente tem que se basear no quanto a maioria ganha pra precificar? Então é por isso que essas ofertas de tickets maior, 25, como você falou, 12, e até as ofertas de 6, que pra muitas pessoas a pessoa nem teria coragem de oferecer, cara, são ofertas que acabam prosperando muito, né? Sim, total. E tem uma coisa que eu aprendi com você, cara, que de verdade mudou como eu enxergo isso, e inclusive tem mudado pra galera da minha mentoria, porque hoje eu ensino isso pra essa visão, que pra mim foi disruptiva, que quando você ensinou, fez sentido, mas eu fiquei assim, mas será que na vida real é assim mesmo? E cara, é assim mesmo, o que muda, né, quando eu gosto de usar analogias, né? O que muda em vender um celular por R$600 na Black Friday ou um iPhone de 12 mil? O que muda? E aí as pessoas falam, posicionamento, a marca, não sei o que, fala um monte de coisa. Mas a verdade é o que muda quem compra, né? A pessoa. É outro bicho, cara. É outro animal. Outro ser humano. E aí, o cara que paga barato, que quer pagar barato, que ele busca uma Black Friday, ele é o quê? Ele quer economizar dinheiro, ele quer o melhor custo-benefício, ele que tá juntando dinheiro pra comprar aquilo ali que às vezes ele pode, ou o cara tem dinheiro, mas é mais mão de vaca e quer gastar o mínimo possível, beleza. Só que esse cara, ele não olha pra um iPhone de 12 mil, por quê? Porque ou ele não pode comprar, ou ele sabe que ele não vai, então ele não vai nem se importar em olhar. Isso faz muito sentido na cabeça das pessoas, só que o que a galera às vezes não pega é que o contrário também. O cara do iPhone de 12 mil, ele também não olha pra Black Friday do celular de 600. E não tá nem aí, Ele não se importa, porque pra ele, aquilo não é pra ele. Então ele nem olha. E aí o cara cobrando barato, ele não atrai a atenção do cara que tá disposto a pagar mais. Isso eu aprendi com você e quando eu comecei a implementar, achei brutal como é exatamente isso. Então quando eu ensino lá, a galera, mesma coisa, né? Os caras, será? Tal. Aí eles fazem, dá resultado aí, pronto, o cara explode a cabeça. Recentemente teve um cara que entrou na minha mentoria. Recentemente, tem 2 semanas. O cara entrou, tipo, na quinta, eu acho. Quinta ou sexta-feira ele entrou. Na segunda-feira a gente teve o primeiro encontro. E na segunda-feira mesmo ele vendeu a primeira mentoria dele que ele queria montar. Eu ajudei ele nisso. Ele vendeu por R$7 mil. Que massa. E ele falou, você tem certeza, Diogo, esse valor? Eu falei, cara, só faz a parada. Deixa rolar. Sacou? Faz a oferta, deixa que o cara que te responde. E ele não ensina a ganhar dinheiro, não. Ele ensina a galera a improvisar na guitarra. Uau. E o cara pagou R$7 mil. E não ficou por isso, ele fez 3 vendas depois de uma semana. Cara, que massa. Então é a mesma coisa. E ele, eu me lembro da sensação, do jeito que ele
Porque o mais legal é que isso aconteceu durante a mentoria. Durante o nosso encontro. A gente tava batendo papo. Aí teve uma hora que ele sumiu da câmera assim. Aí ele voltou. Eu te falo um negócio. Vendi, meu irmão. O cara pagou. Eu falei, caraca, a gente comemorou juntos lá. E olha que loucura. Antes de vender, a gente tava interagindo ali. Uhum. Depois que vendeu, ele mudou. Ele mudou o jeito de falar. O sorriso dele mudou. E eu via que no olho dele, ele falou assim, caraca. Ele não me falou isso, mas naquele momento, né? Dava pra ver no olho dele, tipo assim, agora ele acredita. Claro, agora ele porque nada vai mexer na sua confiança ou vai fazer você acreditar em você mais do que o cliente te pagando, Exato. cara. Não tem uma coisa. Porque mesmo você desacreditando, aquilo te prova que você tá errado. É a realidade, te dando um soco na cara, falando, ei, você vale isso aí, porque teve um doido que pagou. Exatamente. Não dá pra discutir com fatos, né? Cara, isso é muito maravilhoso, cara. Então, muito isso pra mim mudou muito essa mentalidade. E hoje em dia eu uso isso com a galera da minha mentoria, porque existe esse paradigma, principalmente no mercado musical, que músico não pode cobrar mais caro porque ninguém paga. Paga, sim. Paga, só não paga pra você. Fala pra ele lá. Se tá achando que músico não paga pra você. Eu falo exatamente isso. E é exatamente isso, cara. E essa eu aprendi contigo e foi disruptivo. Que massa, cara. Que maravilhoso. E, cara, tem o lance da mentoria, que é você vender a mentoria. E tem o lance da entrega. Tem gente que gosta de vender, mas não gosta de entregar. Você é daqueles que gosta de entregar, né? De estar com o cara ali e acompanhar o resultado. O que você viu de resultado entre os seus clientes nesse tempo? Ah, cara, é muito legal de ver, porque tem muito resultado incrível que acontece lá. Porque muito dessa dificuldade do cara melhorar os resultados está muito na mentalidade dele, essas crenças, essas travas, essas certezas que eu tinha, por exemplo, de que ninguém pagaria mais. Então, quando o cara vai quebrando esses tijolinhos um por um, cara, o cara se transforma em outra pessoa, ele já vê diferente. Eu tô vendo caras que estão usando isso, essas estratégias de negócio, de marketing, de vendas, que a gente usa lá, para outros aspectos da vida. Às vezes o cara, muito doido, ele começa a olhar, tem um mentorado meu lá, que ele comentou isso comigo esses dias. Ele falou, cara, eu fui tocar num pub e eu comecei a olhar o pub, vendo oportunidade de negócio ali, que um negócio nem meu é. Uhum. Só porque agora eu tô enxergando tudo diferente. Eu falei, cara, esse cara tá vacilando ali, podia fazer um upsell ali. Depois que o cara entende, é quase Matrix, né? Que ele vê os códigos em tudo e vê a oportunidade, exatamente, né? Então tem de tudo lá, cara. Pô, os caras que recentemente aconteceu um dos meus mentorados veio no meu inbox me agradecer, assim, cara, preciso te agradecer, cara, você mudou. Eu falei, pô, sério, mas o que rolou? Você não me falou o que teve de diferença que você veio agora me agradecer nesse nível, né? Ele, não, cara, ó, vou te falar, quando eu fui entrar na sua mentoria, cara, a real é que eu não tava bem financeiramente. Eu tive que pegar emprestado com a minha irmã, um namorado, uma coisa assim, e eu nem sabia se eu ia conseguir pagar. Ela foi meio que um tiro de sorte. Última chance do cara. Eu nem fiquei sabendo disso. Eu negociei com ele e falou, não, beleza, vamos. E ele falou, cara, eu nem sabia se ia rolar. Resumo da ópera. Ele entrou na mentoria, no primeiro mês ele já fez 5 mil reais, no segundo ele fez 7. Com uma coisa que ele não tava vendendo nem por 1.000. Que massa. Então esses saltos de resultado aí são incríveis, né? Porque o cara tava numa situação meio tensa, ele deu esse salto de fé nele mesmo e já teve esse resultado relativamente rápido, né? Teve um outro mentorado meu, inclusive, vindo pra cá de Uber. É verdade. Massa que agora me lembrei dessa. O mentorado meu fez 15 mil no primeiro mês. E ele teve 2 meses ali que ele teve um resultado legal, mas deu uma queda porque ele tirou o pé. Ficou confortável demais. No mês seguinte ele fez 17. E agora há pouco ele mandou mensagem, bateu 20 mil esse mês em vendas. Que demais, cara. Sacou? Com as coisas que eu ensino lá. Então, pô, é muito massa de ver o resultado deles financeiro e também do que isso gera, né? O que isso gera de... Porque esse cara, que hoje mandou que fez 20 mil esse mês, ele tem um outro trabalho. Ele já tá há anos querendo sair desse outro trabalho e não tem coragem ainda. Mas ele tá na beirinha de sair hoje. Ele me falou, cara, eu ainda tô com um pouco de medo, mas eu acho que tá chegando, já vai chegar a hora de eu me libertar desse outro trampo e me dedicar exclusivamente à música. Olha que massa, né? Que massa. Maravilhoso isso, né? E é isso, eu fico muito feliz com o resultado deles, assim, de ver não só o meu crescimento e o resultado que isso tem tido pra mim e pra minha família, mas também pra essa galera que, pô, eles estão levando a sério, eles estão trabalhando com amor, sabe? Só que não estavam conseguindo ter resultado. Agora eles podem continuar trabalhando com amor e tendo um resultado que eles vão ter uma vida confortável, né? Dali pra frente. Isso é uma coisa muito louca, porque o que parece ser verdade? Que o quanto você é bom vai determinar o quanto de dinheiro que você vai fazer. O quanto que você é bom vai determinar o quanto que você é pago. E, cara, principalmente no meio da música, vamos combinar, né? É quase que o oposto, né? A gente vê grandes sucessos, cara, que não tem nenhuma qualidade ali. Então, a pessoa entra numa de que
só basta ele ser um bom músico que o mundo vai reconhecer e ele vai ser extremamente bem pago. E não é. O mesmo tanto que ele estudou pra virar o músico incrível que ele tem que estudar de marketing. Porque senão ele não vai chegar a lugar nenhum. Exatamente. E vai ver gente que não tem metade da capacidade dele, nossa, tendo mais do que 10 vezes o resultado que ele tem, né? Isso dói na música, né? Dói. E talvez isso seja um pouco histórico também. Porque historicamente, há não muitos anos atrás, tipo 15, 20, 30 anos atrás, 40 que seja, pô, bandas como Led Zeppelin, Beatles, Guns N' Roses, pô, como é que era? Os caras eram músicos extraordinários, faziam músicas que mexiam com as pessoas, vinha um empresário e resolvia pra eles. Aí o cara ficava doidão lá, fazia o show dele, alguém resolvia todo esse lado do negócio, business, venda e marketing. Explorava aquilo. Explorava eles, mas era o que tinha. Então a gente, pô, eu por exemplo, eu cresci ouvindo música dos anos 80, 70, que era essa galera. Então o que você acha que eu vou crescer na música achando o que é referência? Meu Deus. Eu nunca tinha pensado dessa forma, então eu preciso tocar bem e alguém vai me descobrir. E aí a real aqui não é bem assim. Talvez naquela época fosse. Você pode ser o seu empresário agora, né? Eu sou. Você não tem que esperar o empresário que vem num cavalo branco, né? Tipo o príncipe. Não. Então eu acredito que, inclusive, eu discuto isso muito com outros músicos amigos meus, que o que eu sinto, né? Eu sinto que o músico ainda tá numa maturidade muito baixa em relação a isso. Por exemplo, o cara vai montar um pet shop. Vou virar empresário, vou empreender, vou montar um pet shop. Cara, imediatamente pessoas ao redor falam assim, ei, então vai fazer o Empretec, você vai ter que aprender venda, gestão, entendeu? Porque você vai ter que ter funcionário. Então você já se capacita. O músico, ninguém fala isso ainda. Fala, vai lá então, filho. Porque o nível de consciência de que esses outros aspectos são importantes ainda tá baixo demais. Então o cara não começa na música sabendo que isso vai ser importante. Outros nichos de empresas já tem. Então eu sinto já é o padrão, né? Já é de padrão. O músico ainda não é. Isso está sendo formado. Então, até discutindo com outros músicos, eu tenho percebido que talvez essa galera que me inclui, né? Tanto que lá no VDM tem o Paulo lá que vende show, que é um músico que ensina outros músicos a vender show. Pô, ele é meu concorrente, de certa forma, mas eu vejo como um parceiro, porque a gente está construindo uma consciência que talvez daqui a 15, 20 anos o músico que comece já entenda que ele também tem que entender de marketing, que ele também tem que saber vender, que está sendo construído por quem? Agora. Que talvez a gente seja parte disso, porque no passado não rolava. Então, eu acho que essa maturidade está começando agora, mas vai levar um tempinho ainda para ser criada, né? Inclusive, cara, vou te sugerir essa narrativa. Sacou? Porque para e pensa, essa é uma visão clássica, né? O cara que toca no bar e é descoberto por alguém. É igual que ainda existe hoje no futebol, né? O garoto que tá, sei lá, jogando na comunidade e vem um olheiro e vai, ou passa numa peneira, alguma coisa, ou alguma competição, né? No mundo da guitarra tem lá o Guitar Idol, né? E que a gente tem brasileiro ganhando, inclusive, cara. O Nieri explodiu assim, né? Cara, então, bicho, tá na cabeça, tá no inconsciente coletivo do músico que ainda vai vir alguém que vai falar você. Que vai resolver. Só que, cara, se você criar essa narrativa de que ele pode ser o próprio empresário dele, mas pra isso ele vai ter que desenvolver outras habilidades, cara, eu acho que isso é um caminho interessante. Pode ser. É verdade. Que isso é ruim, porque ele vai ter que aprender coisas que ele não gostaria. Mas é bom. E tudo bem. É bom. É melhor do que ficar contando com uma coisa que nunca vai acontecer. Ou que a chance... Porque aquilo que você fala até em outros aspectos, que é... Cara, a gente sabe a história do Guns, que foi descoberta. A gente sabe a história de várias bandas que foram descobertas. E as que não foram. Isso, cara, isso. Sacou? Por que não foram? Porque dependiam de um empresário. Só que o empresário não ia pegar todas. Ele pegou algumas. Então tem o rastro de sangue. Nossa senhora, cara. Tem o rastro de sangue que ficou pra trás que a gente não sabe. E o lado ruim de hoje, né? De a gente ter que aprender esses outros aspectos pra levar nossa carreira pra frente, é que, pô, vou ter que estudar essas coisas. Mas o lado bom é, que bom, porque só depende agora de você, né? Só depende de você. Se você fizer tudo certo, tende a você ter um resultado incrível. Antes, mesmo que você fizesse tudo certo, talvez você nunca fosse descoberto e ia trabalhar de atendente do Carrefour. Nada de errado com isso, mas não era o sonho dele. Não é o sonho do músico, ele quer tocar, ele quer viver de música, né? Entendeu? Então eu acho isso muito bom, porque agora a gente tem o controle. Que massa. E pode ainda mexer com isso, né? Você não tá cansado de ver músico menos brilhante do que você, tendo destaque, os holofotes que deveriam ser seus? Cara, eu usei isso muito no meu último lançamento, cara. Eu vou te apresentar o empresário que vai descobrir sua carreira.
Você mesmo. Cara, bom, hein? Bom demais, hein? É bom que tá gravado, eu vou... Não precisa nem tomar nota, né? Já pega e depois ouve o próprio VDcast. Cara, nesse meu último lançamento eu mexi muito com isso, cara. Eu falei, bicho, até quando que você vai ficar reclamando com a sua esposa ou com seu marido dos charlatões na internet? Sim. O problema não é o barulho dos maus, o problema é o silêncio dos bons. Até quando você vai deixar gente que é menos talentosa que você e que se importa menos que você levar o cliente que devia ser seu, porque você não tem coragem de fazer a sua oferta. Total. E aí mexe, né, com um cara que é bom profissional, né? Total. Que massa. Legal, gostei dessa ideia, vou usar. Depois me conta do que deu, cara. Que massa. Bom, posso te contar uma coisa? Me conta uma coisa. Então, tá bom. Eu vou parafrasear você. Só que a sua história foi a história do milhão lá que você já contou, né? Qual das histórias do milhão? De quando você viu o milhão na sua conta. Ah, de quando eu olhei pra conta e ao invés de ficar feliz... É porque eles não sabem, né? Eles não sabem, tem que contar pra eles. É que, cara... Vai contar? Então conta aí. Eu fiquei milionário 2 vezes. A primeira vez eu fiquei milionário na minha cabeça. Eu acredito que tudo que existe no mundo ele é criado de 2 formas. Primeiro na cabeça de alguém e depois se manifesta no mundo através da palavra. E quando eu vi a minha conta com 1 milhão, eu tinha 29 anos e 11 meses. Foi no mês do meu aniversário que eu ia fazer 30, cara. Ah, que legal. Foi no mês do meu aniversário. Poucos dias antes, eu tava na sala do Mastermásio e aí eu olhei e tava lá, acima de 1 milhão. E aí adivinha qual foi a minha reação? Não, eu não vibrei, gente. Eu olhei e eu falei, agora tá certo. Aí eu mostrei pro Miguel tava do meu lado direito. E aí... ele vibrou mais do que eu, assim. E aí eu guardei e vida normal, sabe? Mas por que isso? Porque eu não me tornei milionário naquele dia. Eu me tornei milionário anos antes, lendo um livro, Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker, aplicando os exercícios e trabalhando na minha mentalidade, moldando a minha percepção do mundo para adquirir essa forma de pensar milionária. E aí, ele traz o conceito do milionário sem numerário, que é o cara que tem a cabeça milionária, mas a conta não reflete isso ainda. E se você não tem a cabeça milionária, mesmo que você ganhe na Mega Sena e sua conta fique milionária, se você não tem a cabeça, mais cedo ou mais tarde você perde tudo. Como a gente vê na internet, todo ano tem uma estrelinha aí que aparece e desaparece com a mesma velocidade. Então, eu primeiro trabalhei na minha cabeça. E aí, quando eu vi na conta 1 milhão, eu falei, agora tá certo. Então, isso é muito mágico e poderoso, né? Exatamente. Eu já ouvi essa história algumas vezes, né? Então eu já conhecia. E no ano de 2004, que foi quando eu fui pra Brasília com 19 anos, eu cheguei lá em junho. Em julho teve um festival chamado Porão do Rock. E eu, chegando lá, eu trabalhei como recepcionista de uma escola de música, então, porque eu não trabalhava com música ainda. E eu também trabalhei como hold da banda do Marcelo Barbosa, que tinha 2 bandas, uma banda de metal que chamava Cálice. Você conhece Cálice? Claro, né? Que eu conheço Cálice. E o 010. Então eu fui Mas hold. Explica o que é hold. Hold é o cara que monta o palco, carrega equipamento, arruma liga os cabos. Liga os cabos, liga tudo, troca de corda se arrebentar. Faz tudo no show pra que o negócio aconteça, né? Então eu fazia esse bico como hold, ganhava R$20 por noite trabalhado. E aí em julho eu fui ser hold do Cálice num festival chamado Porão do Rock, que é o maior festival de rock de Brasília, do centro-oeste todo, né? Cara, e tinha lá, sério, então, tipo, pelo menos umas 20 mil pessoas, bagulho gigante, 2 palcos. E Marcelo Barbosa, guitarrista atual do Angra. Guitarrista atual do Angra, que tá toda essa história. E que foi da mentoria também, grande amigo meu. E também foi um grande mentor pra mim durante esse período em Brasília, né? Que massa. Me ajudou muito. E aí eu me lembro que eu tava em cima do palco, atrás da caixa de som, olhando pro palco pra ver se tava tudo bem ali, mas eu olhava o público assim, né? Eu conseguia ver. E falava assim, meu irmão, isso aqui é muito incrível. Um dia eu vou tocar aqui. Mas algumas peculiaridades. Eu não tinha nem banda. Eu tava há 1 mês em Brasília. 1 ano depois, na edição seguinte do Porão do Rock, eu já tinha banda e a gente tocou no Porão do Rock. Sério, cara? E a sensação? A sensação foi incrível. E rodando um pouquinho pra frente agora a história, do ano passado, 2022, eu fui no MAV, Maestria ao Vivo, Sim. em São Paulo, e eu tava lá na plateia, naquele cantinho esquerdo lá. E eu falei, onde eu vou palestrar aqui? Maestria ao Vivo. Não falei pra ninguém. Gente, Maestria ao Vivo é o meu evento, tá? Eu faço um evento de 3 dias, eu faço uma vez por ano. Entra aí, maestriaovivo.com.br pra você ver o próximo. Então você foi, no ano passado você olhou e falou, um dia eu vou estar aí. Eu nem na mentoria. Não, você não tava na mentoria. Não tava ainda, não podia, tá vendo? E eu olhei e falei assim, um dia eu vou palestrar aqui. Adivinha o que aconteceu um ano depois? Esse ano você palestrou, cara. Que massa, cara. Louco? E aí, durante todo esse período, né, já com contato mais próximo com você, eu ouço o VDcast
E adivinha o que Meu eu disse Deus, um dia eu vou estar no VDcast. Então, com essa sensação, agora tá certo. Cara, que massa, Agora cara. tá certo. Que massa, irmão. Que massa, cara. Que Legal, massa. né? A gente tem que tomar cuidado com o que a gente deseja, cara. Claro. E com o que a gente manifesta, né? Eu tô sentindo de contar uma história aqui de um conhecido meu. Ele trabalhou com um grande player do mercado. E aí a gente tava numa reunião lá do Platinum do Érico, lá em Brasília. E ele não faz parte do grupo, mas ele tava trabalhando com um cara que faz parte do grupo. E aí a gente tava no café da manhã tomando café junto. E aí ele veio me falar uma história parecida com a sua. E ele falou assim, cara, um tempo atrás eu falei, eu quero estar perto dessas pessoas. Eu quero estar com essas pessoas de muito resultado. Eu quero estar perto dessas pessoas. E aí ele veio me falar emocionado. E hoje eu tô aqui, ó, tomando café perto de vocês. E ele falou como uma grande vitória. Aí eu falei, cara, olha como é o poder da palavra, né? Se ao invés de você ter falado que queria estar perto dessas pessoas, você tivesse falado que quer ser uma dessas pessoas, você não tava tomando café, né? Caraca. Fale isso na cara do cara. Porque às vezes a gente anseia uma parada que é o sonho errado, pô. É verdade. É um sonho pequeno. E o pior de ansiar e desejar um sonho pequeno é se você realizar ele, cara. Ele tava lá tomando café, sacou? Porque era o que ele queria. Mas será que é o que ele deveria querer? Faz sentido, cara? Faz. Surreal. Então cuida aí, irmão. Porque você já desejou várias coisas que aconteceram. Cuidado pra não desejar um troço pequeno e que vai te atrapalhar, né? Sim, sim. Que massa. É interessante isso. E até comentei com a Sara isso. Porque quando eu falei isso, eu falei pra ela. Um dia eu vou estar no VDcast. E aí o dia Tá tendo. O dia que você me convidou, eu falei pra ela assim, pronto, agora vai. Agora vai ficar certo. Aconteceu. Muito que massa, cara. Aqui. E amigo, meu interesse no VDcast, meu objetivo é que as pessoas que estão do lado de fora comprem de mim. Tô brincando. É isso também. Claro. Cara, cada episódio do VDcast é um depoimento. Eu só trago aluno. Eu não trago o coleguinha, o famosinho. Cara, eu trago aluno. 100% das pessoas que eu entrevistei aqui, todos são alunos. Então, quando eu trago alguém aqui, é pra inspirar. É pra trazer uma história que realmente vai causar diferença. Eu quero que eles conheçam uma pessoa brilhante, e você é uma pessoa brilhante, mas mais do que isso também, eu quero que eles saiam do episódio sempre com algo prático. Cara, algo pra eles implementarem. Então, no próximo Maestria, no ano que vem, alguém vai chegar lá e falar, Mafra, eu vi teu episódio, cara. Reconheci essas madeixas aí, esse cabelo aí. Cara, eu fiz aquele troço que você falou lá no VDcast. Irmão, olha aqui meu resultado. Então, o que você pode dar de ações práticas? Pode ser alguma coisa que você viu na mentoria, alguma coisa que você ensina na sua mentoria, alguma coisa prática para quem tá ouvindo implementar agora e já ter negócio agora no negócio dele. Cara, tem um negócio que pra mim também foi transformador, foi disruptivo e eu uso isso até hoje. E até ensino pra galera da minha mentoria porque é muito surreal. Que é uma coisa que pouca gente olha. O que acontece? A gente olha de fora, né? Os grandes players, as coisas grandonas, os lançamentos mirabolantes e tal. E parece meio distante a parada. E muitas vezes até é. Só que eu aprendi uma coisa com você, que é, cara, legal, você tem uns caras lá que fazem um monte de coisa que você não dá conta de fazer ainda. Mas e se você escalar o não escalável? Porque às vezes o cara que é grande demais, ele tem muitas vantagens, que ele tem uma credibilidade gigantesca, todo mundo respeita o cara. Audiência grande. Audiência. Aí quem não tem isso, se sente inferior. Mas a verdade não é não. Só que as suas armas são outras. Isso. As armas do cara são toda essa grandiosidade. Mas você tem algumas armas que você tem que esse cara não dá conta de usar. Isso. E eu peguei isso pra mim, de verdade. Eu faço isso todo santo dia. Eu escalo no escalável. O que eu faço? Todo dia eu faço algo que os grandes não vão conseguir fazer. Não vão dar conta. Se tentar, não vão poder. Exatamente. Dá exemplo aí, prático, Eu vou amigo. dar exemplo prático. Eu desafio quem estiver ouvindo isso aqui executar. Eu duvido que se você fizer isso que eu vou falar, você não fazer uma... já que você vende mentoria, você não fazer uma venda de mentoria essa semana. Duvido. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar o seu Instagram, ver as pessoas que começaram a te seguir recentemente e você vai mandar uma mensagem de boas-vindas pra essa galera. Em áudio, vídeo? Vídeo. Eu prefiro em vídeo porque é mais próximo, ainda, né? mais próximo. Porque você tá... E às vezes você tá acabou de acordar, tá com o cabelo meio torto, tá com uma olheira. Eu nunca acordo com o cabelo torto. É verdade.
Você tem essa vantagem, né? E do jeito que você tiver, melhor ainda, porque a pessoa vai ver que é você. Então, e o script que eu ensino até pra minha galera, que eu sugiro é... A primeira coisa que você vai falar nesse vídeo é o nome da pessoa, pra ela saber que não é um robô. É você. Segundo, eu gosto de dar um contexto do porquê eu tô mandando essa mensagem, pra ela achar que não é um doido mandando inbox do nada. Então eu falo assim, oi, tudo bem, fulano? E aí, Rodrigão, tudo bem? Cara, vi que você começou a me seguir no Instagram aqui. Pum. Dei um contexto, esse cara não vai achar que eu sou um doido. Eu falo assim, é verdade, eu segui ele. Ele só tá me dando as boas-vindas. Eu falo, pô, seja bem-vindo. O terceiro passo, eu explico pra ele em uma frase o que eu faço ali. Espero que você goste desse conteúdo que eu posto todos os dias sobre carreira musical para poder ajudar outras músicas a multiplicar os resultados de faturamento e terem uma vida boa trabalhando com música. Eu falo rápido porque... Já fala sempre, já decorou, né? Eu faço isso todo dia. Porque aí em uma frase eu explico pra ele exatamente o que eu faço. Eu dou clareza total. Porque tem gente que começa a te seguir, mas meio caiu de paraquedas, viu o anúncio lá, clicou e nem viu direito. Ali você explica. Ele já entende. E o quarto passo, eu ofereço ajuda. Que no meu caso, às vezes eu chamo para uma call de diagnóstico, que é uma ligação onde eu faço uma análise da carreira do musical do cara, das estratégias que ele está usando e mostro, por que eu chamo de diagnóstico, né? Porque o médico não vende, né? Ele prescreve. Então eu faço uma prescrição do que está errado ali e o que ele precisa para resolver. Uhum. Isso é o quê? Processo de venda da mentoria. Uhum. Mas tem uma outra alternativa também. Através do inbox mesmo você pode perguntar, cara, vi que você trabalha com música, vi que você tá se dedicando aí. Cara, qual é o maior desafio que você tá sentindo aqui? O que você tá mais te atrapalhando hoje? Você tá puxando um papo no vídeo, né? Aí a pessoa respondendo, você tem a oportunidade de gerar valor para ela, de ajudar. Ajudando, o próximo passo é o quê? Fazer oferta. Porque ela vai te falar, nossa, Vitão, adorei essa dica, cara, obrigado, valeu mesmo. Fez sentido, né? Fez sentido? Gostou? Então, ó, gostei. Cara, você pode ter muito mais disso, até de um jeito muito mais eficiente, muito mais próximo. É algo que te interessaria? Percebe? É uma venda leve. Uau. Bem takeaway, assim. É algo que te interessaria? Como funciona? Pronto. Aí você faz o pitch. Então, se quem estiver assistindo aqui ou ouvindo mandar 10 mensagens dessas por dia, são 50 mensagens numa semana. 50 mensagens numa semana. Isso pra quem não trabalha de sábado e domingo. Exatamente por isso. Pra quem não trabalha sábado e domingo. Você manda 10 mensagens dessas numa sentada de café. Você vai dar um relax, pô, toma um cafezinho aqui. Você sentou, você manda 10 dessa. Se você manda 10 mensagens dessa, é 50 por semana. Qual que é a chance de você falando com 50 pessoas por semana nesse esquema assim, você não vender 1, 2, 3, 5 mentorias? Isso é poderoso porque o cara que tem milhares de seguidores é mais difícil, né? Do que o cara que tem menos. Então, enquanto você não escalou, faça o não escalável. Isso é muito poderoso, Mafra. Que massa. Eu uso isso muito e funciona muito bem. E claro, você pode fazer essa de boas-vindas. Ah, mas eu não tenho muito seguidor vindo ao mesmo de cara assim. Tá bom. Você não tem seguidor antigo? Manda pra eles. Isso. Ou quem curtiu num post seu, ou quem deixou um comentário, né? Qualquer coisa, qualquer interação pode ser um gatilho. Sabe o que eu faço muito? Stories com enquete, cara. Eu sei. Eu faço isso o tempo inteiro. Eu jogo lá e todo tempo eu faço enquete, a pessoa interagiu na enquete, eu mando uma mensagem. Eu não mando vídeo porque no meu tamanho de seguidores, número de seguidores, eu não dou conta de vídeo. Assim como eu não ouço áudio, não dou conta. Ou seja, essa vantagem eu tenho sobre você. Você tem essa vantagem sobre mim. Eu simplesmente não consigo, não dá. Porque é muita gente. Mas eu consigo mandar uma mensagem, entendeu? Ainda faço isso. E aí tem gente que fala, é o robozinho e tal. Tem gente que não responde. E aí eu falo, sou eu, seu animal. Tipo, eu não tenho paciência. E aí tem gente que fala, se é o Vitor mesmo, manda um áudio. Aí eu, cara, que saco, cara. Aí eu vou e mando. Eu falo, fulano de tal, é por causa de pessoas como você que eu considero não fazer mais esse tipo de atendimento aqui. Porque é chato pra caramba, eu tenho que provar que sou eu. Total. Aí agora eu não faço, mas eu não mando mais áudio pra provar, porque se o cara não quiser acreditar, azar o dele também, pô. Eu mando em vídeo, em áudio, porque... vídeo mata a objeção, né? É até mais rápido. Eu consigo falar em vídeo mais rápido que escrever, então pra mim é mais prático que eu vou fazer. Não, é que eu tenho os atalhos, né? Nossa, eu tenho os atalhos. Eu sou bom com os atalhos, cara. Vou até compartilhar alguns. Eu tenho o PM. Sabe que no Instagram tem isso, né? Você digita uma coisa e ele aparece o botão, né? Eu tenho alguns. O meu PM é passo menor.
Então eu costumo oferecer a mentoria. Se a pessoa falar que não quer, que não pode pagar, que é uma das maiores objeções, eu mando PM pra ela. Passo menor. É um texto bonitinho falando, cara, entendo que não seja o seu momento, mas você quer dar um passo menor pra gente já começar a trabalhar junto? Escreve aqui um parágrafo dizendo exatamente o que tá rolando aí, que eu vou apontar um caminho. Aí se o cara não pode entrar no Vida de Mentor, na mentoria de 30 mil, eu ofereço como começar do zero, de 5, se o cara tá começando agora, ou até uma maestria de R$97 por mês, se ele já tem cliente, se ele já tá vendendo online pra aprender alguma coisa diferente ali, né? Então eu uso muito o PM, eu tenho o PA também. Sabe o que é PA? Tem alguns PAs que eu conheço, mas não é essa aí não. PA é de parágrafo, cara. E quando eu digito PA, eu mando assim, você tem você pode escrever um parágrafo sobre o seu momento, o que você tá passando e tudo mais. Porque essa é uma coisa que eu pergunto muito, porque pra você fazer o diagnóstico, você tem que saber alguma coisa da pessoa. Mas eu não vou ficar digitando, me escreve um parágrafo. Eu tenho lá o PA. Falo, e aí? Você pode escrever um parágrafo sobre o seu momento, o que você tá vivendo e tal. E eu deixo claro que é escrever, e eu deixo claro que é né? Senão o cara quer contar a vida inteira, Total. né? Meu Deus do céu. E áudio eu não ouço, né? Então eu tenho um atalho escrito texto. Quando eu escrevo texto, eu explico ali, olha, você pode me mandar texto, ao invés, eu não dou conta de ouvir os áudios, mas se você mandar um texto eu consigo responder muito mais rápido. Então eu tenho vários atalhos assim, cara. Eu tenho mentoria também, falando, comece preenchendo aqui, aí tem o link victordamasio.com.br/mentoria e me avisa. Aí eu boto lá. E aí eu tenho 2 conteúdos também do Maestria. Eu uso o 1 e o 2. É o meu atalho 1 e 2. Então, se o cara não compra nem a mentoria, nem o downsell ali, eu não deixo ele de mãos abanando, né? Eu deixo ele com um conteúdo. Então, se ele tá do zero, eu aperto 1 e aí tem lá um conteúdo. Acho que você vai gostar desse conteúdo do Maestria, um conteúdo mais iniciante. É a história do Túlio. O Túlio, quando ele entrou, ele tinha um cliente e aqui ele conta, hoje ele tem milhares, aqui ele conta como ele foi de 0 para 1 e de 1 para mais de 200 clientes. Acho que você vai gostar. Eu assisti do Túlio. Você assistiu? Sabe onde eu assisti? Essa é massa, né? No webinário automático que você tava fazendo. Sim. Não sei se você faz ainda. Sim, faço, claro que faço. Tem um webinário que tá rodando desde 2016, cara. Nossa. Eu deixo o negócio, tá funcionando, eu deixo rodando, cara. Eu sou um cara preguiçoso e intencional com o meu marketing. E aí, se o cara já tá mais avançado, eu mando o código 2 pra ele. Eu dito 2, aí já vem lá. Olha, acho que você vai gostar desse conteúdo Maestria. Foi uma palestra que eu dei nos Estados Unidos, mas tá legendado se você não fala inglês. E lá eu explico meu funil, né? Minha escada de valor do Maestria de 1.000 até o Mastermind de 120 mil. E aí eu mando o link de presente pra ele e depois eu peço pra ele falar, depois me diz o que você achou. E aí alguns não assistem, né? Mas aí quem assiste e depois agradece ou fala que curtiu, eu já ofereço de novo a mentoria, por exemplo, né? Genial. Muito massa. E Mafra, já que você falou aí sobre manifestar, né? Falar uma coisa e a coisa acontecer, o que você espera do Mafra nos próximos 5 anos, cara? Mafra nos próximos 5 anos. Eu não costumo pensar muito a tão longo prazo assim, não. Eu penso mais curto, 6 meses, 1 ano. Então pode ser, ué. Acho que tudo isso que eu tô fazendo crescer, porque agora eu tô no momento que eu tô curtindo muito. Os resultados estão muito legais e ao mesmo tempo fazendo coisas que eu quero fazer. Tá. Né? Porque a vida não é só de trabalho, né? Tem muitas coisas envolvidas. E eu só quero que do jeito que esteja, cresça cada vez mais. E quem sabe fazer minha oferta de 100 mil, né? Gosto dessa ideia, quem cara. Sabe, não sei nem o que vai ser, nem como, nem pra quem, mas por que não? Se mesmo não acreditando, chega nos 25, onde mais eu posso não Continua não acreditando, né? Que mais cedo ou mais tarde você consegue também, meu amigo. Vamos ver. Muito bom. E onde que a galera pode conhecer mais sobre o seu trabalho, seguir você? Eu tô muito ativo no Instagram. Só toma cuidado, se você me seguir no Instagram, eu vou te mandar mensagem de boas-vindas e quem sabe você compra a mentoria. Qual que é o arroba pra eles encontrarem? É Diogo Mafra Play. Tá. Diogo Mafra Play, tudo junto. Tá bom. E, cara, tem uma última pergunta. Se você já ouviu o VDcast, você já sabe o que eu vou perguntar. Já trouxe de casa a copy pronta, né? Se você tiver a chance de mandar uma mensagem pra todos os empreendedores do Brasil e do mundo com 100% de abertura, o que você diria? Cara, toma cuidado com o que a gente escolhe. Porque daqui a 10, 15, 20 anos, quem vai viver a sua vida é você. E isso pra mim sempre foi muito forte e tá cada vez mais, né? Porque às vezes as pessoas... Pelo fato de eu ter crescido muito lá o início da minha carreira musical em Brasília, conheci muitas pessoas lá. E Brasília, você sabe que é a terra do funcionário público, né? Lá tem muito funcionário público. Então tem muitas pessoas que fazem faculdade só pra poder fazer um concurso melhor e coisas do tipo, né? Então eu me lembro quando eu ainda era um estudante de guitarra, tinha uns caras que praticavam comigo, a gente ficava estudando junto, tal, na mesma sala.
E aí hoje, às vezes eu vou pra Brasília e tal, esbarro com alguns deles, e o cara é funcionário público, tem família e tal, e tá ganhando bem, o cara não tá com a vida ruim não, tá com a casa dele lá, e não é incomum o cara olhar pra mim e falar assim, nossa, Diogo, eu queria ter tido a coragem que você teve. Uau, de cara. seguir a música, de seguir seu sonho. Hoje, e aí é tarde demais, muitas vezes, né? Tarde demais, cara. E então, assim, o cara tá com uma vida boa, não tá ruim, não. Mas será que era o que ele queria? E agora ele vai ter que viver essa vida, ou talvez fazer uma escolha mais complicada de mudar tudo, mas... Ou vai aparecer esses músicos frustrados aí, ó, que acabam fazendo um evento uma vez por ano, botando centenas de pessoas só pra tocar guitarra no final, né? Finge que é pra promover a mentoria, mas é só pra poder tocar guitarra. Muito bom, cara. Cuidado com suas escolhas, porque quem vai viver ela no futuro é você. Que massa, Mafra. Obrigado pelo seu tempo, pela sua generosidade em compartilhar a sua história, meu amigo. Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais.